Meus queridos amigos, tudo bom, Danilão e Rubinho, que vai ter que segurar esse microfone. E é o seguinte, você vem acompanhando essa questão estatística do fenômeno dos que estão dentro da igreja, dos que estão saindo, de quantos entram, quantos saem, quais as denominações que ganham ou não ganham, quais aquelas que perdem, quais as que recebem transferência de outros, que tem umas que também crescem muito por transferência. Tem grupos que servem de rodoviária, de passagem, uns de rodoviária para o nada, né, depois. Alguns para encaminhamentos nessa sequência institucional. E outros até servem de rodoviária, de uma chegada para pessoas que tiveram um impacto, viram, gostaram, provaram, perceberam que não era, mas foram adiante e no seu ir adiante solitário encontraram encaminhamentos para o coração e para a fé que não estão atrelados ao modelo de visibilidade institucional religiosa que está aí. Então isso vem sendo observado por você hoje em dia de maneira próxima. É verdade. Eu observei isso intensamente até uns 15 anos atrás. A EVB, inclusive, tinha uma parceria íntima com institutos de pesquisas dessa natureza no Brasil todo, e além da gente se servir dos dados do IBGE, tinha uma relação íntima com o ISER, Instituto Superior de Pesquisas da Religião. Chegamos a fazer levantamentos que se tornaram um objeto de trabalho, de estudos, de doutorado no Brasil e no exterior. Nós fizemos um levantamento minucioso na década de 90, final dos 80, início dos anos 90, das igrejas no Rio de Janeiro. E o crescimento, registro diário, como é que era, onde era, mapeamos tudo, quem era, quem não era. Foi uma visão exegese, chocantemente visualizante dessas migrações, dessa história que nem sempre as pessoas veem. É uma história que você tem que ter dados para entendê-la, numa perspectiva da macro-observação do fenômeno. Aquilo que você colocou há pouco, né, com a ótica bíblica, mostra mesmo que nós, evangélicos, eu vou me incluir no grupo, né, existe mesmo uma cegueira generalizada sobre o que de fato está acontecendo, do processo que está todo mundo vivendo, que mesmo o censo, ou até o censo grita, né, e a liderança não. Né? Não interessa a liderança ouvir o que o censo diz. E é uma preocupação, porque as pessoas têm aberto champanhe, não, porque crente não bebe, mas aberto Coca-Cola para comemorar o crescimento dos evangélicos, 42 milhões, etc. e tal, e 60% de crescimento e tal. E não se deram o trabalho de olhar as linhas e que dirá os microdados para tentar entender que cresceram 60%, sendo que o que mais cresceu foi a Assembleia de Deus com 40 e poucos %. E o resto tudo, né, empatando, as igrejas históricas diminuindo, inclusive, presbiteriana caindo, metodista empatando, anglicana caindo, todo mundo caindo. E aí você vai descendo, você encontra uma linha lá. Evangélicos sem vinculação determinada. Cresceram de 1,2 mais ou menos do ano 2000 até agora, né, em 2010, cresceram 680%. Partiram de 1,2 milhão para mais de 9 milhões 280 alguma coisa. 680% de crescimento contra 42% da denominação que mais cresceu. Embora tenha crescido com câncer, né, com subdivisões e cismas, etc. Com metástases. O câncer já tem há muito tempo. Pois é. Mas era assim localizado, né? Agora é metástase. E todo mundo alegre, abrindo seus guaranás, né? Champanhe, né? Para comemorar. 40. Eu diria que isso é uma luz vermelha, para não quiser uma cacetada divina na cabeça do cara. Olha isso. 42% a Assembleia cresceu de 2001 para cá. 2000 para cá.
E você, os evangélicos como todos, 60%. Só que, peraí, quem que E esse empurrou esse grupo? crescimento? 780%. Esse grupo dos que confessam uma fé que seria mais próxima de uma confissão evangélica, mas que não estão vinculados a nenhum grupo institucional, cresceram de 1 milhão para 9, quase 10 milhões, um total de 700 e tantos % em 13 anos. Seguindo essa tendência, não, em 10 anos, 10 não anos. sabe, deve estar crescendo mais agora nesses últimos Não, 2 porque anos. o meu avaliador, o meu pulsômetro diário me diz que nos últimos 2 anos, Acelerou. especialmente, deu uma agalopada. Eu sei. Do ano passado para cá, inclusive, a intensificação foi maior. Significa Braulio, que no próximo que censo tá não aqui- haverá mais evangélicos. O Braulio Se que está seguir aqui, que veio lá da casa dele, que não tem essa história, chegou aqui do nada, a única relação que o Braulio tem com o IBGE do Braulio é esse chat. Todo dia. Imagina como ele se tornou um dos caras no ambiente evangélico mais bem informados É o estetoscópio. do Brasil. O Braulio sabe, porque vai do pastor do grupo maior que escreve aqui a qualquer um outro contando a coisa mais íntima da vida. E o Braulio olha aqui, ele já teve perplexidades variadas, hoje em dia ele entende a alma. Já até diz, hoje está assim, ele vai dando o diagnóstico. Agora, uma coisa que eu vejo interessante na observação dele é que ele diz, Caio, mudou de novo o público. O público, porque a gente tem, claro, que quem chega aqui fazendo perguntas, vai fazer um tempo. Depois de um tempo ela continua assistindo, mas ela já tem menos perguntas a fazer. Ela tem soluções incorporadas, ela já achou seu caminho, ela está muito mais ouvindo, se alegra, ri, se atualiza, se informa. Mas tem um grupo que chega, e sempre quem chega, chega com aquela coisa ou angustiado, ou então chegou com muito ódio, porque falaram tão mal de mim que o cara veio por causa de raiva, então ele fica aqui agredindo. Com o Gerizá também. Ele fica aqui agredindo, chama Quer saber você, qual é bota dele? no inferno todo dia, te arrebenta e fica aí, mas não vai embora. E o Braulio vai fazendo as leituras. E as perguntas também mostram o nível de percepção de cada um. Não é? Então é um retrato que a gente atualiza todo dia. E a sensação que dá é isso mesmo, que nos últimos 2 anos acelerou. Eu quero ver crescer. Eu creio, as mudanças hoje são muito mais rápidas que antigamente. Nós falávamos antes do programa começar da velocidade da informação, da democratização, né, do fluxo, da produção, Da acessibilidade. exato, muito grande. A Europa levou menos tempo com teologia melhor. Nós aqui no Brasil crescemos com esse sincretismo assassino terrível, né? Um conteúdo pobre, e o povo ainda imagina que nós vamos ganhar esse país, que isso aqui vai crescer e não é capaz de fazer essa leitura. Hoje a Europa tem 2,4% de crentes, com milhares que decidem não voltar à igreja na semana seguinte. Mesmo. Tem raiva. Eu acho que eu me relacionei com a última geração de jovens europeus. Porque foi rápida a evasão. Eu me lembro que aí no início dos anos 90, 91, 92, após a expressão pós-cristã na Europa, já estava cunhada há muito tempo, e o esvaziamento já era gritante, já tinha uns 20 anos que vinha esvaziando. Os templos na Inglaterra estavam sendo vendidos para mesquitas e para propriedades privadas e para um monte de coisas, porque a igreja anglicana não conseguia dar conta nem dos seus templos, porque eles ficavam vazios. Então era um esvaziamento enorme. Mas ainda havia uma pulsão. Então havia lá o Spring Harvest, que ainda deve haver. Na Inglaterra. Mas naquele tempo, meu Deus, eu me lembro que eles fechavam cidades inteiras. Ainda tinha aqueles movimentos de reunião de jovens, como esses de Dresden e de outros países, em que vinham jovens da Europa inteira, eles fechavam uma cidade de 500 Na mil Holanda, habitantes. dia do jovem, dia da juventude.
E jovens legais que você via a compreensão. Eu dizia aqui quando eu voltava, como eu tinha prazer em ensinar o Evangelho na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, em outros países, porque o nível de compreensão do que eu dizia era muito maior. Era fácil a percepção. Aqui você repetia, não entrava. Lá você dizia um pingo era letra. Boa teologia, pensadores e tudo. E assim mesmo você vê, não seguraram a onda. Não. Porque é algo indefensável. Foi o que honestamente eu percebi e escrevi sobre isso há uns 30 anos atrás no Jornal do Brasil. Sobre a indefensabilidade do cristianismo histórico. E sobre o fato de que eu achava que quem quer que se levantasse para essa defesa seria candidato a sucumbir com ele. Por isso, o que os discípulos de Jesus deveriam fazer era não tentar defender o cristianismo jamais, para não irem na derrocada dele, para se dissociarem dele, que ele era uma expressão de uma falsificação do Evangelho, que não tinha nenhum problema de ir, desde que a gente ganhasse a consciência do que era Evangelho e vivêssemos a subversão da missão da verdadeira e virulenta Igreja de Deus no mundo, que é sem torres, que é sem o marketing das placas. O engajamento é um poder maior do que o do marketing. É o poder da subversão. A gente volta às origens da subversão. E maior que o das leis, né? Nós estamos querendo cristianizar Você o Brasil, veja só, na reivindicação de direitos, de leis e tal. É o tal. crescimento da lei. É isso mesmo. E você veja que o que vocês acabaram de dizer aqui comprova esse fato de que as lideranças, que são as que usam televisão, marketing, isso tudo, que fazem essa propaganda para quem está fora, entrar na grande garganta, da porta da rua, onde Deus mora, na goela da gente. Venham aqui, Deus mora aqui, reino de Deus é aqui, entrem na minha garganta. Aí eles abrem com marketing, propaganda, televisão, discurso. Tá lá, falando. Nem se deram conta de que o que mais cresceu não foram eles, foram os não eles. Os não eles. Tá claro. Nem se deram conta do fenômeno. E você vê como a subversão é um marketing mais poderoso do que o marketing. Será uma esmagadora maioria, seguindo esse ritmo de crescimento, na Copa, se fosse possível medir, eu diria a você que já são 50% dos crentes. Uhum. E se seguir mais um ano e pouco, será a maioria. Agora, a taxa de crescimento, a diferença é brutal. O interessante nisso tudo é que não é gente que está caindo no nada, necessariamente. Não, tem tudo ali. É um grupo. Tem alguns que caíram no nada. Quanto é o grupo dos evangélicos também. Agora, é gente que caiu em pequenas comunhões. Pequenos grupos, gente que vai no café com donuts, no Starbucks, gente que se reúne em shopping, gente que vai 2, 3, 4 casas, apartamentos, churrascos de comunhão. Pequenos grupos vão sendo formados, a gente vê diariamente aqui. O que se abre é tanto pequeno grupo que eu tomei uma decisão aqui no Caminho da Graça. O Caminho da Graça, teoricamente, não abre mais grupo, além dos que já permitiu que fossem abertos. Daqui para frente, a gente não quer virar um outro monstro desse. Uma placa de e também daqui a pouco está com 4 mil grupos, 5 mil, 10 mil, e aí vira só nhenhenhenhenhen. Toma um tempo danado. Eu já vivi muito para saber que tudo vira uma porcaria se você quiser tocar no espírito de Nimrod. Com torres de Babel e concentração de poder, tudo se corrompe. Então, eu confio no Espírito Santo. Há um ano e pouco atrás, eu falei para a moçada aqui do Caminho, eu falei, a gente não vai mais precisar abrir grupo nenhum, e só se for uma coisa muito especial. Do contrário, não. É melhor estimular todo dia esse espontaneísmo que vai surgindo, vai acontecendo. Porque se tentar organizar, piora, não vai dar conta. O que é bom é tentar ajudar as pessoas a saberem quem ser,
saberem o que dizer, saberem o que evangelho é, saberem o que significa andar com Jesus hoje. É só isso, o resto. Mas, Caio, isso elas vão encontrando o caminho. Isso vai tirar o nosso poder. Hã? Vai tirar o nosso poder como nosso, clero. Nosso quem? Graças a Deus é o nosso teórico, né? Porque eu estou trabalhando todo dia para perder todo o poder. Eu digo aqui, olha, o meu negócio aqui é suicida. Tudo que eu proponho é que... Outro dia alguém falou, escuta, Caio, eu estou com um problema. Alguém não, tem milhares que dizem, mas semana passada uma senhorinha aqui falou, o meu problema aqui é que a minha vida mudou, tudo mudou, mas eu fiquei viciada na VMVTV, eu não faço mais nada, só vejo a VMVTV. Eu falei, então minha filha, pelo amor de Deus, para com isso. Desliga esse computador agora e vai fazer isso, que eu estou aqui para ajudar você a viver, não para criar uma outra dependência. Mas, Caio, você vê os sinais, você falou do Braulio lendo os e-mails que chegam e tal. Você reparou a virulência desses líderes aí televisivos, os telepregadores, com que estão pedindo dinheiro, desesperado, porque eles já estão sentindo no bolso. Eu fiquei sabendo. O Malafaia passou um e-mail marketing para milhões, dizendo, pare de ler esses blogs de internet, não sei o que e tal, volte a colaborar, porque Jesus vai pesar a mão, é sério. O cara da bola de neve... Esse negócio de bola de neve é perigoso porque cresce. Aí cai na cabeça da gente. A mesma coisa, eles estão pé da vida. Avalanche pé da vida. Sim. Mas esses 9 milhões, eles são diversificados. Tem esse pessoal que você falou, tem aquele que virou evangélico simplesmente não praticante, tem aquele que o pai e a mãe são evangélicos, então ele vai casar numa igreja evangélica, porque senão não vai ser abençoado e tal. Vai batizar um filho lá. E não dá nada. Esses devem ser uns 4 milhões. E existe um grupo que são os desigrejados. E esses desigrejados, né, na falta de um termo melhor, nós temos uma parte... Desinstitucionalizados, digamos assim, seguem crendo em Jesus. Uma parte deles são circunstanciais. Que existe um grupo muito grande, a gente quer quantificar agora, que ele está assim, ele lambe as feridas, como você falou, como todos nós lambemos em algum momento. Você não, mas nem você, sei lá, você lambe feridas, não sei, mas enfim. Lambe as feridas até que chega uma hora que ele resolve fazer um grupo. Então aluga um salão de festa, convida os amigos, bota a VMVTV para assistir, ou bota outra coisa, sei lá o que ele faz, e começa a reunir. Daqui a pouco cria uma carteirinha, daqui a pouco cria um crachá e etc e tal, bota uma tabuleta, ainda que seja para botar e tirar no fim de semana e voltar de novo. Ou seja, ele volta a se institucionalizar de alguma maneira e buscar uma nova forma. Maior ou menor. Mas existe um grupo que não, que nunca mais volta, segue com Jesus. Eu não sei o que fazem com sua vida. A gente conhece muitos, né? Eles estão aqui, muitos amigos. Que na VMVTV tá entupido, né? De maninhos queridos que só ficam em casa, assistindo ali com a família, no máximo alguns amigos. E eu são acho milhares, que isso que você colocou é que seria uma bela campanha da gente começar, de repente, a motivar essas pessoas a seguirem numa direção do reino. Mas é só isso que eu estou fazendo aqui todo dia. É dizer, gente, Jesus é assim, o Evangelho é assim, e vocês foram chamados para serem assim. E cada um tem o poder que Jesus disse que cada um teria, recebereis poder. Não foram eles, somos nós. Para vivermos assim. Isso é possível, isso é realizável, isso é factível, isso é experienciável. A prova disso é que eu vivo isso a minha vida inteira. Enquanto eu tenho estado dentro de camadas e camadas e camadas, macro camadas de visibilidade, eu sempre distingui qual era a minha igreja. Eu sempre tive a minha igreja. A minha igreja nunca foi uma denominação, sempre foi um grupo de irmãos. A minha comunhão, aquela comunhão para a qual você baixa a cabeça, você ouve conselhos, você pede disciplina, pede que te ajudem, que sejam companheiros de jugo.
Isso só pode acontecer num ambiente de verdade visceral. Sim, porque somos chamados a viver assim, somos chamados a uma santidade direcionada ao outro. No ambiente do Espírito do Novo Testamento, da mutualidade de uns aos outros. Portanto, sem esse aparato constantiniano na nossa cabeça, sem essas dioceses, sem esses cardeais, sem esses donos de alma, sem esses controladores, sem esses determinadores de conduta humana, sem nada disso, no encontro verdadeiro onde o mediador é o Evangelho, onde o cabeça é Cristo e o cabeça Cristo é o Evangelho. A gente não precisa ficar no subjetivismo de dizer o cabeça é Cristo. Então cada um, Cristo cabeça funciona na cabeça de cada um, conforme a cabeça de cada um. O corpo de Cristo, conforme o entendimento que se pentecostalizou no mundo, tem em cada um de nós uma cabeça. Então é pior do que a hidra esse corpo de Cristo. Por quê? Por causa do subjetivismo interpretativo da figura de Jesus, que é o meu Cristo, é o meu Jesus. Quando na realidade, o meu Jesus tem que ser o Evangelho. Jesus é o Evangelho é Jesus, eu só sei de Jesus pelo Evangelho. E o que o Evangelho me conta sobre Jesus é para ser vivido como Evangelho em mim. Não como vida e condutismo e behaviorismo de um comportamentalismo de quem obedece o Evangelho para fora, mas como princípio enraizado do Evangelho como consciência, mente, atitude e vida. Isso é que é a experiência com Jesus hoje, agora, já. Isso é que as pessoas precisam aprender o que é. Quem sabe isso, aonde chega, é a igreja. Aonde chega, acontece igreja. É o que eu digo pro pessoal aqui. Eu mudei para um lugar onde não tem igreja. Eu digo, como? Você não mudou para ir? Cara, você chegou à igreja. Pois é. Agora você veja, nós somos tão católicos, tão constantinianos, que a igreja continua a ser o padre, o pastor, o templo, a torre, o CNPJ. O cara nunca diz igreja sou eu, nunca. Ele muda e não tem igreja, que ele procura uma igreja. Olha no espelho, cara. Olha no espelho e diz, ô igreja, você chegou aqui? E reúne com mais um. Com mais um, pronto, dois, já começou a multidão. Começou. Ontem você falou uma coisa sobre a necessidade que as pessoas têm de manter uma relação de barganha com Deus, por não, digamos assim, engolirem ou entenderem ou digerirem o processo da graça, então ter que achar que tem que pagar a sua salvação com alguma coisa, de alguma maneira, de repente indo à igreja todo domingo. Isso, a frequência entra aí. A frequência também ajuda, etc. e tal. O que eu tenho percebido com os meus amigos que estão desvinculados, desigrejados, é que um certo sentimento de culpa nesse nível ainda persiste. Longamente. Né? Deles acharem, deles estarem nessa situação, não buscarem de repente buscar e formar novos grupos e tudo mais, mas também ficaram com essa sensação de que estão devendo alguma coisa. Manos, não estão. Essa coisa está no DNA mesmo. É um condicionamento, é Pavlov, muitos anos. Pega aí, Fernando, os macaquinhos com a banana, aquele condicionamento que o cara fica, é um Pavlov poderoso. Eu já contei aqui para eles como eu, depois de ser pastor, só um minutinho, depois de ser pastor 11 anos, pastor local, quando eu parei de ser pastor local em 84, porque o médico disse, ou você vive assim, você vive mais 5 anos, você não vai aguentar, ou tira uma coisa aqui para você ir mais longe um pouco, porque não está legal. Aí eu tive que deixar o pastoreio local e me dediquei só a vinde e aos trabalhos por aí afora, né? Muitos anos. E naquele período ali que eu parei, eu me lembro que, estando pastor local, além de pregar 5 vezes pelo Brasil afora, na igreja local, eu pregava umas 4 ou 5 por semana, mas domingo eu chegava de viagem de madrugada das cruzadas e pregava na reunião de manhã cedo, depois eu pregava no culto da escola dominical, depois eu pregava no das 5, depois eu pregava no das 7. E tinha escola dominical, eu estava acostumado a ministrar nela naqueles 11 anos anteriores. Aí, amigo,
Primeiro domingo, eu passei o pastorado para o meu amigo Teófanes, Elias, filho do reverendo Antônio Elias. Falei, vou descansar. E combinei com eles que eu pregaria lá um domingo à noite. Os outros domingos eu tinha compromisso à noite, mas de manhã eu vou descansar. Aí, meu amigo, primeiro domingo, acordo e uma angústia. Sabe? Cara, imagina, eu não sabia ficar em casa domingo de manhã. Eu tinha culpa de pular na piscina, de pegar sol, de ir à praia. Não era aquela culpa de crente, relacionada à coisa, era culpa do servo. Estou sonegando meu dom. Por que eu não estou lá servindo aquele povo? Será que eu estou ficando egoísta? Reservei agora domingo de manhã para cuidar de mim? Aí começa mas é uma neurose culposa violenta, que um médico, quando tem essa oportunidade de descanso, não sofre assim. Nem um advogado, nem ninguém em nenhuma outra profissão, mas um pastor sincero sofre. Porque tem um senso de urgência. Um crente sincero. E missionário da semana inteirinha na luta, não perder. Chega domingo e fala, eu tenho que descansar. Esse é um outro dado. O cara não aguenta. Você sabe que, por exemplo, acho que foi a World Vision International, que na década de 80, ou início dos anos 90, a Visão Mundial, fez uma pesquisa dentro dela mesma, com milhares de funcionários, e que depois essa pesquisa foi aplicada em outras organizações, e chegaram à conclusão de que os caras que menos frequentavam a igreja no mundo eram os missionários que trabalhavam em para-eclesiásticas cristãs. Porque eu via lá na Víndia a dificuldade. Os caras trabalhavam respondendo carta, atendendo gente de segunda a sexta. Uma overdose de por favor me ajuda, Caio me ajuda. E o cara dizendo, o pastor pediu para você ler esse livro. Era aquele departamento de gente para trabalhando. Milhares de pessoas depois de um tempo, centenas de pessoas trabalhando ali dentro. No domingo, tudo que elas não queriam era ir a um lugar. Claro, elas queriam ir à praia. Mas não conseguiam. Aí eu vi aquele cara chegar meio a contragosto. Aí tudo bem, fulano? Tudo. E aí? Tá descansado? Não, eu tive que vir hoje aqui, né? Mas tem por quê? Não dá. Eu fico muito culpado de não trazer as crianças. Depois, sei lá, dá alguma coisa errada. Eu vou me sentir culpado a vida inteira. Mas ele não consegue ter a tranquilidade de dizer, não, eu vou fazer escola dominical com os meus filhos na praia. Eu vou ensinar eles. Parece que se não houver ensino institucional, não tem ensino. Essa burocracia que se conseguiu criar do oficialato de Deus e do ensino do Evangelho é uma miséria. Porque nem mãe acredita mais que o Evangelho ensinado por ela é tão legal quanto por uma professora. Tem que ser, exato. Nem pai acredita mais que o que ele possa ensinar ao seu filho é melhor do que o que um pastor treinado para isso possa fazer, simplesmente porque ele é pai. Já é melhor do que tudo. Não acreditam. Por que os pais não casam seus filhos? Por que não casam? Porque eles não acreditam no casamento que não carrega oficialidade. Quando nada seria mais significativo do que todo pai casar seu filho, sua filha. Mas a oficialidade é poderosa, ela lateja no subconsciente da gente com essa culpa neurótica, aflitiva. Aí tem gente que quando diagnostica a sua culpa neurótica, fica com raiva dela e não a trata. Aí como é que ele a trata? Se vinga do desejo de ter comunhão com alguém, porque no caso dele aquele desejo está vinculado a uma frequência, a um lugar. E aí ele não distingue bem as coisas, mata a possibilidade de comunhão com alguns, só porque ele confunde com a necessidade anterior de ir a um lugar, e aquele lugar institucionalizado, aí joga fora menino, barata, banheira, água e tudo. A falta desse autoconhecimento também. Que bom seria que ele fosse também e fosse feliz. Como eu digo também, para essa moçada aqui, eu acho lindo que vá. Para o pessoal que está liberto, assim, e agora o que é que eu faço? Eu digo, ela faça como Jesus, como Paulo. Jesus ele acreditava, mais do que ninguém, foi ele que ensinou pra gente, que não se põe remendo de pano novo em vestes velhos.
Nem vinhos novos em odres novos, em odres velhos, senão arrebentaria tudo. Mas todo sábado ele ia à sinagoga, que tivesse perto da casa dele. A sinagoga era o próprio odre, velho. Era veste, velho, ele ia. O pessoal arrebentava e expulsava ele de lá. Mas ele passava, eles existem, tem gente lá. Tem. E tem gente que não sabe, tem gente que não entendeu, ou tem gente que sabe e tem medo de saber, luta contra o que sabe, mas está em angústia, está em conflito. Então, já que você está liberto, fique livre para passar, para dizer oi. É tão mais fácil quando você não tem nada agarrando você. Só olhares maldosos, assim, o que esse desgraçado está fazendo hoje aqui? Eu creio que numa situação como essa, coisas poderosas... Poderosas, se esse povo todo começar a invadir, pro bem, sem faixa, sem mostrar os peitos, sabe? Sem fazer escândalozinho, peitinho de... Sem pagar peitinho. Sem pagar peitinho na igreja, porque vamos pra lá e vamos pagar peitinho pro Feliciano, não! Beijar na boca da... Não, não tô falando dessas idiotices, eu tô falando de igual gente normal. Tranquilo. Ofertar com alegria, tanto que é bom isso. Inclusive, ofertar com alegria. Sem ser por obrigação, por necessidade. E tem tanta gente para ser ajudada, tanta oferta para ser dada, tanta miséria a ser socorrida, tanta causa nobre a ser difundida, tanta coisa boa a ser propagada. Então, o que o povo está falando? Estou esperando a vez aqui. Vamos tentando encaixar. Tentando encaixar? Mas tá ótimo aqui. Ele falou de oferta. Você viu ontem? Qual? Ontem o Caminho ofertou, você não pediu. Não, eu esqueci, o povo foi lá e aliás, eu fui ofertar e sumiram pro gasofilaço. Foi a coisa mais linda. Eu fui ofertar, eu fui tirar foto com você, quando virei, cadê o gasofilaço? Não, lá se der bobeira, o gasofilaço desaparece rápido. Eu fiquei... Foi uma coisa linda. Bacana com aquilo. Eu parei. Mas eu percebi que... o privilégio pela obrigação. Aí fez uma oração, tocou uma música. Fechou o olho. E eu te falar, Cássio, teve mais gente que queria doar com alegria e ficou procurando o gasofilaço. Isso aí. Deixa ele um pouco mais lá. Deixa lá. Mais 10 minutinhos. Né? Mais 10 minutinhos. Nem tanta mar, nem tanta terra. E aí? O cara escreve aqui, Caio. Exatamente o que vocês estão dizendo aí. Ele fala assim: percebi e me afastei. Mas já percebi também que igreja sou eu. E louvor e culto é quando eu falo de Jesus no trabalho para os amigos. Amém. Ou procuro ajudar alguém. Mas é a questão dele. Mas percebi que estou sem apoio por não ter um líder terrestre. Aí cai. Olha a frase. No mesmo esquema do treinamento pavloviano da religião. Esse é um dos treinamentos. O cara se sente só se não tiver um líder terrestre. Os macaquinhos que o Fernando está guardando lá, pavlovianos, que vocês conhecem, e que é uma ótima metáfora e ilustração do que a gente está tratando, no pacote desse condicionamento inclui também esse treinamento aqui. O cara fica com essa necessidade de líderes terrenos, de cobertura, de ter alguém que ele veja assim, diante dele e diga, aquele ali responde para mim, eu respondo para ele. Fica essa noção muito de oficialato também. Depois eu vou pedir para separarem aí a Ana Paula Valadão marchando também de general. Que coisa mais engraçada, gente. Leãozinho, general. Eu não vi nem gatinha e nem servo ainda. Esse é leão, general, é tudo assim grande o negócio dela. Mostra aí os macaquinhos. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. O condicionamento está estabelecido.
Pavlov já foi aplicado. Aí vira cultura. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subiu a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Geração após geração. O terceiro foi trocado. Imagina a culpa latente e finalmente o último dos veteranos foi substituído. Depois desse treinamento. Os ficaram então com um grupo de 5 macacos. E mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentava chegar às bananas. Condicionamento para não ter a importância que tem na vida das pessoas. Então, é uma das coisas que a pessoa tem que compreender sobre si mesma também. É o que foi causado nela. O que ela sente, por que ela sente certas coisas. O que é culpa neurótica do que é culpa real. A culpa real é aquela que foi uma violação de algo, de uma ética universal real, que eu conheço no meu coração, que eu digo que eu chamo de bem e de mal, dentro de mim com certeza. A neurótica são esses condicionamentos impostos, que não tem nada a ver com coisa alguma. É veneta, não é a banana é boa, o que Deus criou é bom, não. Você obedece a um sem número de mandamentos de veneta. E que gera uma culpa neurótica enorme quando o indivíduo vai entrando no caminho do Evangelho e andando com bom senso, sofre ainda muito tempo por causa do latejamento das culpas neuróticas no coração. Todo mundo aqui, menos o Braulio, já experimentou isso. O Braulio está livre disso, ele veio lá da casa da mãe dele, então lá na casa da mãe dele não tinha culpa neurótica. Mas hoje o que eu sinto é o constrangimento só. Né? Tem um vacilo, a consciência arrebenta. Aí graças a Deus, né? Amém. Tá de bom tamanho, né, brother? É só isso. Amém. É tudo que precisa. O cara tendo só isso já tá de boa. Já tá. Um avião que tem bússola também é ótimo, não é? Que tem transponder conectado com satélite, é muito bom. Essa consciência é fantástica. Eu fico vendo, igual você tá falando, a Bianca, minha filha, né? Ela fica zoando em casa, não, você é pastor? Você é pastor? Não, Bianca, por favor, eu não sou pastor. Ela falou assim, mas eu sou o meu pastor. Olha que gracinha, filhinha dele, né? Tá vendo? Então assim, tem um monte de filha de pastor em casa hoje que dizendo, não, meu pai não é meu pastor. Vou falar nisso, você que é um homem de dados, me ilumine com isso ou pesquise, por favor. Eu estou impressionado, Danilo, com a quantidade de produções que a Discovery ID e a Bio, especialmente, estão fazendo, envolvendo pastores e crentes. A programação da Bio está toda ela tomada por esoterismo. Isso está no mundo. Nos Estados Unidos tem uma série que foi lançada agora chamada Preachers de LA. Isso. Você tem que ver. Eu já vi. É uma espécie de mulheres ricas. Mulheres ricas. Aí os caras ficam, eu já vi essas figuras, é um nojo. Você imagina aqui no Brasil como é que as filhas, agora são as filhas do bom pastor. São filhas de acho que 4 ou 5 pastores, começa hoje à noite na Bio. Episódios duplos de estreia hoje. Eu botei para gravar, vou mostrar aqui. As filhas do bom pastor são as meninas querendo se prostituir, aí dançar polidense em algum lugar, ser stripper, ou dando para 1, para 2, para 10, o pastor zangado em casa, aquela confusão, aí ele olha de um lado. Uma síndrome de Cat Perry, famosa filha de pastores pentecostais, que virou cantora. Virou temporada da Bio. Nesses aí, de cada 10 que eu gravo, de problemas com assassinato, mente criminosa, não sei o que, para passar aqui na programação da GGTV, em alguns intervalos, de cada 10, 4 são sobre pastores, crentes ou calamidades de igreja. É uma coisa impressionante como cresce. Caio, na década de 70 e 80, o assunto principal, o que gerava mais produção cinematográfica, eram os mafiosos. Né? Quer dizer, viviam a sua vida especial, eram figuras carismáticas, que as pessoas se reuniam como elas. O poderoso chefão. O poderoso chefão.
Hoje em dia você olha pro cinema, olha para Hollywood, olha para aqui pro Brasil mesmo, estão produzindo séries e minisséries desse tipo, porque isso realmente eles são, digamos assim, os tocadores. E é onde está o maior escândalo, é aonde a produção interessa onde mais. Interessa, sempre foi. Então, o que é algo que o povo também não consegue entender é que o conto do Vigário já faz uns 20 anos, ou 25 anos, do pastor. Então, no mundo inteiro, no inconsciente coletivo, o conto do Vigário é o conto do apóstolo. Já trocou de nome. É o conto do evangelho. Há 3 anos atrás. O Vigário está aposentado há quanto tempo? O Vigário perdeu, já tem 30 anos, mas já não o Vigário foi perdendo o status. O Vigário se converteu, cara. Não, ele se aposentou, ele nem melhorou. Nós é que pioramos tanto que ganhamos a notoriedade. Que o Vigário virou Boy Scout, virou escoteiro. Perdeu. A máfia também, tranquila. A máfia ficou muito educada, pacificada. Depois de um Valdomiro, de um Macedo, não tem mais meu nada. Deus, o que esses bicheiros que é um poderoso do Rio? chefão, o que os bicheiros do Rio têm a apresentar? Nada. Cachoeira virou até evangélico. Evangélico. Bença, bicho. Tá aprendendo alguma coisa com ele. A gente reconhece o superior, né? É isso aí. Essa bandidada tá virando evangélica porque encontrou os superiores. Mas sabe que é isso, cara? A diferença entre esses caras aí e esses que são os que tomaram o lugar dos vigários é que esses caras têm um produto para vender, o vigário ganha dinheiro do nada. Isso foi o que o Roberto Não, a pior é que eles estão vendendo o sangue precioso de Jesus. E é isso que estressa, é isso que dá vontade de descer. É nojento, né? Entre um mafioso que está fendendo droga e um que está propondo. Também ele está fazendo uma correria. Recebem no reino dos céus. Fazendo o melhor sem dúvida nenhuma. Pelo menos ele está fazendo uma correriazinha, né? Pega uma paradinha, leva pro outro lado, chegou o cara não vende nada. Esse não, está vendendo... 1990, o Roberto Marinho me chamou na sala dele, aí me falou o que ele fazia, quanto é que ele faturou naquele ano. Aí chegou e falou, agora, olha aqui esse Edir Macedo, o que ele fez, quanto ele gastou para faturar o que ele faturou. Ele gastou uma merreca, olha quanto ele faturou. Olha qual é a lucratividade dele e olha qual é a minha. Eu tive que gastar naquele ano, ele falou, se não me lembro, eram 2 bilhões para faturar 400. Ele gastou 2 bi. Ele falou, ele gastou 70 milhões para faturar 1 bi. Então, como é que se pode concorrer com essa máquina? Não precisa de cenografia, faz uma arca meia boba lá de esse Projac Paraná invisível. Pintado de tinta dourada. Esse Projac invisível. Quem vai competir com isso? Com aquele fogo que sobe fogo de ventilador, né? De ventilador. Na fogueira de com esse efeito especial. Caro. Ele fazendo Projac, mais não sei o que, e o Edir com ventiladorzinho, papelzinho. E o tempo, olha o templo de Salomão, o tamanho do bicho que tá vindo aí. É só agora que ele tá fazendo a cidade dele. O Projac dele é o mausoléu dele. É o Pro Macedo. O túmulo dele está sendo construído. É o mausoléu. Ele vai inaugurar. E ele vai passar a ser idolatrado. Não tem a menor dúvida. É o Malcedo. No vez de ser o mausoléu, é o Malcedo. Há uns 3 anos atrás eu escrevi um artigo sobre uma crescente, enfim, contínua mania de perseguição que nós temos, de achar que existe uma teoria conspiratória em Hollywood, né, e tal. Então eles diziam, não, mas o Hollywood só faz filme, e a Globo, sobre espiritismo e tal. Porque o filme sobre espiritismo tem fantasma, tem corrente puxando. Ou seja, ajuda a produção do conteúdo, a produção de um roteiro. É interessante, efeito especial. E os evangélicos reclamavam, o Malafaia, inclusive, dizia, não, eu quero uma personagem evangélica na novela das 8. Agora vai ter. Porque se mafiosearam tanto... que agora sim viraram boa matéria para a ficção. A boa matéria para a produção de coisas interessantes. Vão começar a reclamar, porque vai ter muita matéria, né? Com certeza. Muita matéria para ficção que não falta, como disse o pastor Arnaldo. Outro dia aqui no Papo de Graça, ele entrou de lá, sabe quem é o pastor Arnaldo? Sim. A figura mãe. O pastor Arnaldo entrou num hangout aqui comigo. O problema é que eu não consigo acompanhar. Não dá pra a produção é muito rápida, não dá para acompanhar esse pessoal.